todas. Espero que vocês estejam bem, mesmo nesse momento difícil, um momento de recolhimento, um momento de nós voltarmos a nós mesmos, reconhecermos de fato aquilo que é essencial em nossa vida. É um momento de muita reflexão. E neste momento de reflexão, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre textos filosóficos. A Federal do Paraná, um pouquinho antes de suspender as suas aulas, eles já indicaram os cinco textos que vão cair nesse vestibular. A Federal do Paraná, diferente das outras universidades, ela já nos indica os textos para o vestibular, que eu acho que fica muito mais rico e melhor direcionado os nossos estudos. E aí acredito que muitos nesses momentos vão aproveitar para fazer a leitura desses textos filosóficos. E aí a gente tem um preconceito que eu ouço muito: estudar filosofia é fácil. Ler a leitura e não é fácil, a leitura de textos filosóficos é bastante complicado. O estilo de um texto filosófico ela se diferencia das demais literaturas. A leitura de um texto filosófico exige concentração, exige releituras, exige anotações, fichamentos, criação de mapas conceituais, resenhas. Então a leitura de um texto filosófico não é nem um pouco fácil, ainda mais quando você se depara com termos filosóficos, conceitos filosóficos, que exige atenção muito grande. E aí eu indico vocês, ao ler um texto filosófico, que tenha um bom dicionário. Pode ser um dicionário online, pode ser um dicionário em PDF, ou mesmo um dicionário físico, mas que você tenha um dicionário de filosofia, pois um termo usado por Kant ou por Aristóteles tem conceitos diferentes para cada filósofo. Então, um dicionário filosófico é essencial para que você faça a leitura de textos filosóficos e que você possa se concentrar melhor na leitura desses textos, que, como novamente eu falo, não é fácil ler um texto filosófico, ainda mais sozinho. Bom, então a Federal nos indicou os 5 textos e ela fez escolhas novamente louváveis desses textos. São 5 textos belíssimos que nos ajuda muito no processo do filosofar. O primeiro, a gente vai comentar um pouquinho dos textos. Vou começar pelo último texto, que é um texto de Platão, que está nesse livro aqui. 2 textos estão nesse livro, que é Antologia de Textos Filosóficos. Esse livro aqui eu adoro, é um livro do estado do Paraná. Somente o estado do Paraná tem esse livro. Esse livro foi feito em 2010, ainda não se tinha muito material de filosofia, a filosofia estava voltando para a escola depois de muito tempo que ela foi retirada, e o governo do estado, da época, Roberto Requião, proporcionou esse livro, que são textos de vários filósofos, como Maquiavel, Aristóteles, Foucault, Nietzsche, Tomás de Aquino, Agostinho, Maquiavel, Gramsci, Marx. Então, esses filósofos aqui, nós temos os textos deles e temos comentários de professores universitários. Então, é um livro muito rico. Cada escola do Paraná recebeu 50 exemplares desse livro aqui. Então, todas as escolas do Paraná possuem 50 exemplares desse livro. É um livro público. Mas, professor, agora como que eu vou encontrar esse livro? O senhor falou que só tem na escola. Não. Esse livro você encontra no site do Governo do Paraná, no site diadeeducação.pr.gov.br. Você vai lá e faz o download gratuito desse livro. São 700 e poucas páginas desse livro que você encontra no
site do governo. É um livro muito elogiado por vários professores universitários no Brasil inteiro. É um livro muito rico e pertence ao estado do Paraná. E a Federal utiliza-se muito desse livro para indicação de seus textos. A UEL também coloca muito nas suas questões de filosofia fragmentos desse livro. E as outras universidades, creio que deveriam usar mais. E aí fica a dica para o IPG. Utilize esse livro. Coloque um texto filosófico que fica melhor para direcionar a leitura para os nossos alunos. Material didático distribuído nas escolas públicas é uma melhor facilidade para que o nosso aluno possa ir bem em suas provas e não fique aquela coisa perdida que o aluno não sabe o que vai estudar e o que vai cair, muitas vezes descontextualizado. Bom, então vamos falar dos textos que a Federal escolheu. Vamos falar do último texto, é o texto de Platão, é o texto Hípias Maior, que foi a primeira parte do texto, o comentário foi escrito pelo professor Roberto Figurelli, que é um professor aposentado da Federal. E o texto escolhido para esse vestibular é o Hípias Maior. E o estudante que fez o vestibular passado da Federal é o mesmo texto. Então quem leu vai reler novamente o texto. É o texto na qual Platão escreve seu diálogo, em que Sócrates, seu mestre, está debatendo com o sofista Hípias sobre a beleza. Então é um belíssimo texto para você ler. Eu indico começar os seus estudos por esse texto, já que o diálogo flui bem no primeiro contato com o texto filosófico. Então esse é o primeiro texto que eu gostaria de comentar com vocês. Outro texto que está nesse livro, esse ano a Federal colocou 2 textos desse livro, ano passado eram 3. A Federal valoriza muito esse livro, ano retrasado também eram 3 textos desse livro aqui. Outro texto é Maquiavel, que foi o comentário e a tradução foi pelo professor Carlos Gabriel Panceira, que é o professor da Unioeste em Toledo. Então esse livro aqui tem fragmentos tanto do Príncipe quanto dos discursos da primeira década de Tito Livio, e que a Federal está pedindo para que a gente leia é justamente os discursos da primeira década de Tito Livio, na qual Nicolau Maquiavel defende uma república nos moldes de Roma Antiga. E Maquiavel, como um grande historiador, foi considerado um dos grandes historiadores de Florença. Ele faz essa análise da política passada para entender a política na qual ele está vivendo em Florença e toda essa divisão da Itália na sua época, e coisas que nós deveríamos aprender a fazer. Nós deveríamos aprender a estudar mais a história da política para cometermos menos erro na política presente e assim não cometermos atrocidades como vemos atualmente. Então, a leitura de Maquiavel é de grande valia nesse tempo em que vivemos. Então, fica lá os 2 textos do livro Antologia de Textos Filosóficos que vocês encontram no site Dia a Dia Educação. Para os alunos do Colégio Lobo, eu vou deixar no Drive. Vocês vão pegar lá todos os livros no Drive em PDF. Os outros alunos acessam lá o Dia a Dia, ou quem tiver dificuldade, procura o professor, que o professor ajuda vocês nesses livros. Outro livro que a Federal nos indica, falando em política, Hannah Arendt. Essa filósofa é brilhante, é uma filósofa alemã de origem judia, foi aluna de Heidegger, viveu durante a Segunda Guerra Mundial, teve que refugiar nos Estados Unidos, onde ela vai desenvolver a sua filosofia, teve uma participação política bastante grande, principalmente no julgamento de Eichmann em Jerusalém, que ela desenvolve o seu conceito da banalidade do mal. Esse livro aqui, A Condição Humana, é uma bela de uma reflexão da filosofia contemporânea. A Federal está pedindo que a gente leia o capítulo 2 desse livro, na qual ela vai analisar o zoon politikon, o homem político, a polis, o discurso. Então é uma ótima
pegada esse livro para compreendermos a filosofia contemporânea e a política contemporânea. Então, fica lá o nosso terceiro texto. O quarto texto está nesse livro aqui, Pré-Socráticos, que é um livro da coleção Pensadores, que tem sobre todos os filósofos. Tales, Anaximandro, Anaximenes, Demócrito, Empédocles, Anaxágoras, Pitágoras, o Parmênides e o Heráclito. Então aqui tem fragmentos desses filósofos, muitos desses filósofos deixaram pequenos fragmentos, outros não deixaram nada, e tem doxografia, que são textos de opiniões escritos por outros filósofos. O ano passado já caiu esse mesmo livro. Quem comprou esse livro, quem prestou vestibular no ano passado, comprou esse livro, leu Tales de Mileto. Esse ano é sobre o Heráclito. Então o texto que a Federal está pedindo que a gente leia é sobre Heráclito, que está nesse livrinho aqui, certo? Então, o mesmo texto lá que vocês leram de Tales ano passado, esse ano é sobre Heráclito. Esse livro aqui está em domínio público. Então é bem fácil achar, você acha tranquilamente na internet, como o livro da Hannah Arendt também você encontra facilmente em PDF na internet. E eu posso disponibilizá-los para vocês, pelo menos esses que estão em domínio público. E o outro livro, que é do John Locke, que é o quinto livro, Ensaio acerca do Entendimento Humano, também é um livro que está em domínio público. John Locke é um filósofo empirista, e nesse livro ele vai combater o inatismo cartesiano e desenvolver a sua filosofia empírica, baseado na experiência, através de ideias e impressões. Então, são textos bons para vocês lerem nesse momento de recolhimento, nesse momento de reflexão, nesse momento de meditação. Então aqui nós temos esses 5 textos, nesses 4 textos que o professor recomenda para vocês a leitura. Então, gente, aproveitem esse momento, se recolham, fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês, da família de vocês. Aproveitem esse momento para leitura filosófica, para literatura, para refletir, para pensar. Aproveitem esse momento. Cuide-se, é o momento da gente ficar na caverna. Vai ter um momento que a gente vai sair da caverna, mas esse é o momento de nós ficarmos na caverna. É o momento da nossa reflexão, do nosso recolhimento. Vai acabar logo, isso daqui logo passa, e quando passar tudo isso, nós vamos nos encontrarmos, nós vamos sair da nossa caverna, nós vamos ver as coisas na sua essência, quando terminar todo esse período que vai demarcar, de certa maneira, a nossa história.